No vídeo de hoje, vamos falar sobre fatoração. Mais especificamente, sobre o fator comum em evidência. Primeiramente, temos que perceber que na fatoração, transformamos um polinômio em uma multiplicação de polinômios. Com relação ao fator comum em evidência, temos que fazer duas perguntas a fim de aplicar este tipo de fatoração. A primeira pergunta: o que os números têm em comum? E a segunda pergunta: o que as letras têm em comum? Vamos verificar os exemplos. Item A: 2x mais 2y. Primeiramente, vamos fazer as nossas perguntas. O que os números têm em comum? A resposta dessa pergunta é obtida localizando um número que divida os dois números que temos nessa situação. Neste caso, como os dois são 2, o nosso número vai ser o próprio 2. E aí nós escrevemos ele aqui na frente, 2. A nossa próxima pergunta é: o que as letras têm em comum? Tentemos observar letras que são iguais. Como neste caso não temos, então podemos dizer que as letras não têm nada em comum. Feito isso, aí abrimos um parênteses. E agora pensamos da seguinte forma. Vamos pegar o 2x e dividir pelo 2. 2x dividido para 2 resulta em x. E o mais 2y dividido para o 2 que destacamos aqui fora do parênteses resulta em y. Então escrevemos mais y. E fechamos o nosso parênteses. E está feita a nossa fatoração, sendo a nossa resposta 2, que multiplica, entre parênteses, x mais y. Mas podemos conferir se fizemos corretamente. Basta efetuar a multiplicação. Se pegamos o 2 e multiplicamos o x, obtemos 2x. E se pegamos o 2 e multiplicamos o y, ficamos com mais 2y. E podemos perceber que este é o nosso polinômio da conferência. E se observarmos o polinômio inicial, podemos perceber que voltamos no enunciado. Então está certa a nossa fatoração. Item B: 5x mais 5b. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 5. Podemos destacar o 5 aqui fora. O que as letras têm em comum? Nada. Então, abrimos o nosso parênteses. 5x dividido por 5 resulta em x. Marcamos o x aqui no parênteses. 5b dividido para 5 resulta em b. Marcamos mais b aqui dentro do parênteses, sendo a nossa fatoração 5, que multiplica, entre parênteses, x mais b. Neste momento, já temos a resposta. A conferência só é feita para verificar se realmente fatoramos corretamente. Neste caso, a conferência seria a seguinte: 5 vezes x, 5x. E 5 vezes mais b, mais 5b. E podemos perceber que voltamos do polinômio inicial. Logo, a nossa fatoração foi feita corretamente. Item C: 3x mais 6y. O que os números têm em comum? Neste caso, ambos são divisíveis por 3. Destacamos o 3 aqui fora. O que as letras têm em comum? Nada. Então abrimos o nosso parênteses. E verificamos. 3x dividido para 3 resulta em x. Marcamos x aqui no parênteses. Mais 6y dividido para 3. Isso vai resultar em mais 2y. Marcamos aqui dentro do parênteses. E agora fechamos o parênteses, sendo a nossa fatoração 3, que multiplica, entre parênteses, x mais 2y. Efetuando a conferência, ficaríamos com o seguinte: 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 2y, 6y.
voltando realmente no polinômio que tínhamos no item C. Item D. 8x mais 4x ao quadrado. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 4. O que as letras têm em comum? Temos x nos dois termos. E neste caso, iremos destacar o x de menor expoente. Temos x elevado a 1 e x elevado a 2. Então, vamos destacar aqui o x elevado a 1, simplesmente x. Abrimos o parênteses e agora fazemos os nossos cálculos de divisão. 8x dividido para 4x. Isso vai resultar em 2. Mais 4x ao quadrado dividido por 4x. Isso vai resultar em mais x. E aí fechamos o parênteses. Um detalhe importante é que talvez seja interessante fazer o cálculo da divisão de monômios fora, em um rascunho, e trazer só o resultado para dentro dos parênteses. Também podemos efetuar a conferência deste item. 4x vezes 2 totaliza em 8x, e 4x vezes x totaliza em 4x ao quadrado, voltando do polinômio que tínhamos no enunciado. Item E. 15x mais 20x ao quadrado. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 5. Marcamos o 5 aqui. O que as letras têm em comum? X. E qual é o x de menor expoente? X elevado a 1. Destacamos ele aqui. E agora efetuamos as nossas divisões. 15x dividido para 5x. Isso vai resultar em 3. Mais 20x ao quadrado dividido para 5x. Isso vai resultar em mais 4x. Fecha parênteses. E está feita a nossa fatoração. Item F. 10a mais 20a ao quadrado mais 30a ao cubo. O que os números têm em comum? Todos eles são divisíveis por 10. Colocamos o 10 aqui. O que as letras têm em comum? O a. E o a de menor expoente é o a elevado a 1. Simplesmente a. Então, destacamos 10a aqui fora. Abrimos o parênteses e agora efetuamos as nossas divisões. 10a dividido para 10a. Isso vai resultar em 1. Mais 20a ao quadrado dividido para 10a. Isso vai resultar em mais 2a. E mais 30a ao cubo dividido para 10a. Isso vai resultar em mais 3a ao quadrado. E fechamos o parênteses. E aqui está feita a nossa fatoração. Volto a repetir aqui. Neste ponto, é muito importante ter clareza na técnica da divisão de monômios que vimos anteriormente. Então, muito cuidado. Item G. 8y ao quadrado mais 10y. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 2. Colocamos o 2 aqui. O que as letras têm em comum? Y. E o y de menor expoente é y elevado a 1. Temos o 2y aqui e agora abrimos o parênteses. 8y ao quadrado dividido para 2y vai resultar em 4y. E mais 10y dividido para 2y, isso vai resultar em mais 5. E fechamos o parênteses. Sendo essa a nossa resposta. 2y que multiplica, entre parênteses, 4y mais 5. Item H. 8y ao quadrado mais 10x. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 2. Colocamos o 2 aqui. O que as letras têm em comum? Nada. Então agora só abrimos o parênteses e fazemos o nosso procedimento. 8y ao quadrado dividido para 2.
Isso resulta em 4y². Mais 10x dividido para 2. Isso resulta em mais 5x. E fecha parênteses. E está feita a nossa fatoração. Item I. 6x² mais 12x mais 36x². O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 6. Devemos sempre tentar buscar o maior número que divide todos estes termos. Então, por isso que neste caso foi o 6. Agora, o que as letras têm em comum? X. E qual é o x de menor expoente? É o x elevado a 1. Então, marcamos o x aqui. Abrimos parênteses. 6x² dividido para 6x vai resultar em x. Mais 12x dividido para 6x vai resultar em mais 2. E mais 36x³ dividido para 6x vai resultar em mais 6x². Fechamos o parênteses e está feita a nossa fatoração. 6x que multiplica x mais 2 mais 6x². Item J. 12m² mais 6mp² mais 3mp. O que os números têm em comum? São todos divisíveis por 3. O que as letras têm em comum? O m e o p. O m de menor expoente é o m elevado a 1. E o p de menor expoente é o p elevado a 1. Então, temos aqui fora 3mp. Abrimos parênteses e agora fazemos as nossas divisões. 12m² dividido para 3mp, isso vai resultar em 4m. Mais 6mp² dividido para 3mp, isso vai resultar em mais 2p. E mais 3mp dividido para 3mp, isso vai resultar em mais 1. E fechamos parênteses, sendo este o resultado da nossa fatoração. Repetimos esse ponto. A divisão de monômios tem que estar muito clara para ter tranquilidade na hora de resolver essas fatorações. Item K. 4x² mais 4x³. O que os números têm em comum? São divisíveis por 4. E o que as letras têm em comum? X. E o x de menor expoente é x elevado ao quadrado. Destacamos ele aqui, x². Abrimos parênteses e agora efetuamos as nossas divisões. 4x² dividido para 4x², isso vai resultar em 1. Mais 4x³ dividido para 4x², isso vai resultar em x. Então, escrevemos aqui mais x. E fechamos parênteses, sendo a nossa resposta 4x² que multiplica 1 mais x. Item L. 5x² menos 5. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 5. Marcamos o 5 aqui. O que as letras têm em comum? Nada. Então, neste caso, abrimos parênteses e continuamos com as nossas divisões. 5x² dividido para 5 resulta em x². E menos 5 dividido para 5 resulta em menos 1. Fechamos o parênteses, sendo a nossa resposta 5, que multiplica x² menos 1. Item M. 16x² menos 8x. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 8. E o que as letras têm em comum? X. E o x de menor expoente é o x elevado a 1. Colocamos ele aqui. Ficamos com 8x aqui fora. Abrimos parênteses e fazemos as nossas divisões. 16x² dividido para 8x, isso vai resultar em 2x. E menos 8x dividido para 8x, isso vai resultar em menos 1. Fechamos os parênteses. Sendo então o nosso resultado para a fatoração 8x que multiplica
2x menos 1. Item N. 7z menos 14z ao quadrado menos 42z ao cubo. O que os números têm em comum? Ambos são divisíveis por 7. Marcamos o 7 aqui. O que as letras têm em comum? Z. E qual é o z de menor expoente? Z elevado a 1. Ficamos com 7z aqui fora do parênteses. Abrimos o parênteses e efetuamos as nossas divisões. 7z dividido para 7z, isso vai resultar em 1. Menos 14z ao quadrado dividido para 7z, isso vai resultar em menos 2z. E menos 42z ao cubo dividido para 7z, isso vai resultar em menos 6z ao quadrado. E fechamos o parênteses, sendo o resultado para nossa fatoração 7z que multiplica, abre parênteses, 1 menos 2z menos 6z ao quadrado. Fecha parênteses. Neste tópico de fatoração, com relação ao fator comum em evidência, é muito importante ter clareza na divisão de monômios e seguir as etapas ilustradas dos exemplos apresentados. E esse foi nosso vídeo de fatoração, mais especificamente sobre o fator comum em evidência. Espero que tenham gostado e até a próxima!